Meu irmão, minha irmã, estamos aqui hoje para meditar com o Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 1 a 12, neste quinto domingo da Páscoa. É um evangelho muito bonito e tem um versículo muito conhecido, que é o versículo 6, e eu quero ficar só nesse versículo, nem vou ler todo o evangelho. O versículo 6 vai dizer assim, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem nunca ouviu esse versículo bíblico? Todos nós já ouvimos, seja nas Santas Missas, ou seja por outras pessoas que gostam de usar desse versículo para, quem sabe, atacar nós, muitas vezes nós católicos, dizendo que a gente tem muitos caminhos e Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Então vamos compreender um pouquinho esse versículo bíblico. Por quê? Qual é a necessidade de nós termos um caminho? Qual é a necessidade de termos um caminho? E Jesus acrescenta que ele é o caminho, ainda a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Então, como eu disse, qual é a necessidade de ter um caminho? Só se tem um caminho quem está perdido, não é verdade? Então eu preciso encontrar um caminho. Quando a gente está perdido aí, por exemplo, de carro, na rua, qual que é a rua? Como que eu faço para chegar em tal lugar? Qual o caminho que eu devo tomar para fazer isso ou fazer aquilo? Tem certas dúvidas. Qual o caminho que eu tomo para resolver essa situação? Então só procura um caminho e só precisa de um caminho quem está perdido. E por que nós precisamos de um caminho? É porque é sinal que nós estávamos perdidos. Se Jesus é o caminho, é sinal que nós estávamos perdidos. E como que nós ficamos perdidos? Vamos pegar Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que ali nós vamos ver quem nos enganou, quem nos extraviou e como que nós nos perdemos. Então, Apocalipse 12, versículo 9 vai dizer assim: assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. A palavra sedutor aqui no grego é a mesma palavrinha, que poderia ter sido traduzido no português assim, como extraviador, aquele que extravia, conduz. O que é o extraviador no grego? Aquele que conduz para fora do caminho. Por isso que Jesus vai dizer que nós precisamos de um caminho. E ele é esse caminho, porque nós fomos extraviados, nós fomos conduzidos para fora do caminho. O único caminho que existe é Deus. Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. Então, ou seja, o único caminho que existia, o caminho criado por Deus para nós, para estar na sua presença. Que é claro, só que o diabo nos extraviou e nos tirou deste caminho. Fez Adão se extraviar. A partir de então, o homem caminhava sem direção. O homem caminhava perdido. Não sabia por onde caminhar e não tinha condições de voltar, de tomar o caminho de volta. Quer ver? Vamos pegar Gênesis 3, versículo 24. Gênesis 3, 24, diz assim: tendo expulso o ser humano, postou a oriente do jardim de Éden os querubins, com espada fulgurante a cintilar, para guardarem o caminho da árvore da vida. Então o homem foi extraviado pelo diabo. Nós conhecemos bem a história, a serpente que entrou extraviou o homem, Adão e Eva, pronto, eles foram expulsos do paraíso, expulsos do jardim. O homem por si mesmo era incapaz de voltar para esse jardim. Primeiro que havia os querubins que guardavam o caminho da árvore da vida. Então o homem era incapaz, estava tão cego. A serpente disse que os olhos deles se abririam. Na verdade, eles foram cegos. Perderam o olhar de Deus e ficaram com um olhar meramente humanos. Então estavam extraviados, perdidos pelo diabo, foram tirados do caminho e eram agora incapazes de voltar para o Éden, de voltar para o jardim
por si mesmos. Só poderiam voltar se fossem introduzidos novamente no Éden. Como eles foram colocados da primeira vez, eles precisavam ser colocados de novo pelo mesmo Deus que os colocou na primeira vez. Porque o homem foi criado fora do jardim e foi introduzido, foi estabelecido, foi colocado no jardim, diz para nós o livro do Gênesis. Então o homem era incapaz de voltar sozinho e estava perdido sem saber para onde ir, nem sabia o caminho de volta. Por isso que Jesus então vai se apresentar sendo o único, aqui o Evangelho vai dizer, ele é o caminho, não um dos caminhos, não um caminho em meio a tantos, não. Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Esse o aqui significa, tem um significado de único, eu sou o único caminho, eu sou o caminho de volta ao jardim do Éden, de volta para Deus, de volta para a intimidade com Deus. Então, muitas pessoas compreendem esse caminho errado. E muitas vezes nós somos acusados porque nós temos devoção e veneração à Virgem Maria. Ah, mas Jesus está dizendo que ninguém vai... Realmente, ninguém volta, ninguém vai ao Pai. Ninguém volta ao jardim do Éden, ninguém volta ao Pai após o pecado, a não ser por Jesus Cristo. Isso ninguém nega, nem a Igreja Católica também não nega isso. Ninguém volta ao Pai, ninguém volta ao jardim, ninguém volta ao paraíso, ninguém é introduzido na vida de Deus de novo, a não ser por Jesus Cristo, pelo caminho da cruz, pelo seu sangue derramado. Uma vez que o homem foi colocado de volta no paraíso, uma vez, como diz a carta aos Hebreus, que nós temos livre acesso a Deus, aproximemo-nos do trono da graça, porque nós temos agora livre acesso. Esse livre acesso quem nos deu foi o próprio Jesus como caminho. Ele foi o caminho de volta para a salvação. Ele foi o caminho de volta para o paraíso. Ele foi o caminho de volta para o Éden. Agora o caminho foi aberto para ir até a presença de Deus, para caminharmos com Deus. Por que nós não podemos dar as mãos às pessoas que já foram na nossa frente? As pessoas que sabem muito bem como caminhar neste caminho. Ele é o caminho de volta para o Pai. Ele é o caminho de volta para o Éden. Ele é o caminho de volta para a salvação. Ele é o próprio caminho de salvação, que é a própria cruz. A chave dessa porta dos querubins que foi fechada, a chave foi a cruz. Nós não negamos isso. Jesus é esse o único caminho. Mas uma vez que o caminho foi inaugurado, foi reaberto por Ele, Ele passou por esse caminho para nos devolver, para estar na presença de Deus. Agora nós podemos caminhar por esse caminho com tantas testemunhas, com a nuvem de testemunhas, como diz a Sagrada Escritura, que já passaram por esse caminho e que caminham conosco, intercedendo por nós e nos conduzindo até a presença de Deus, porque o caminho que estava fechado foi aberto por Jesus. Isso não podemos negar. Olha, mais uma vez, os querubins com a espada fulgurante a cintilar para guardarem o caminho da árvore da vida. O caminho agora foi reaberto por Jesus Cristo. Nós podemos voltar ao jardim. Ele está aberto e não será nunca mais fechado, porque Ele é a porta das ovelhas, Jesus. Ele é esse caminho. Então agora o caminho aberto, podemos entrar por Ele com essa nuvem de testemunhas. E interessante, se nós pegarmos Mateus capítulo 2, versículo 12, olha que interessante. Jesus, então, sendo o único caminho, nós vemos lá no início do Evangelho de Mateus capítulo 12, quando vai falar dos magos. Os magos, os reis magos, avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retomaram para sua terra, voltaram para a terra, passando por outro caminho. Que caminho era esse? Não um caminho apenas físico, mas voltaram para sua terra por outro caminho, que é o próprio Cristo. Aqui já está falando da prefiguração, aqui já está anunciando, profetizando que esse caminho é Jesus, um caminho de conversão, um caminho de volta para o Deus único e verdadeiro, o seu Pai. Só que Jesus continua, né? Não só caminho, eu sou a verdade. A verdade, se nós pegarmos, nem vou ler, mas se nós pegarmos em João 8,44, vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Olha que interessante, o diabo é o extraviador, segundo Apocalipse 12, 9. Ele é o pai da mentira, ele é o mentiroso
em João 8,44. Se nós estávamos extraviados, fomos extraviados e precisamos de um caminho. Se nos enganaram mentindo para nós, que o diabo mentiu para Eva, é sinal que agora nós precisamos da verdade. E Jesus é graça e verdade, diz o Evangelho de João, no capítulo 1. Graça e verdade. Então, nós precisamos do caminho de volta ao paraíso, e voltando para o paraíso não tem como mais viver na mentira, como Adão caiu na mentira, ele e Eva caíram na mentira da serpente, Adão e Eva. Precisamos agora viver na verdade que nos torna livres. Se a verdade vos libertar, vós sereis livres. Então, Jesus é a verdade, porque estávamos na mentira, precisamos agora da verdade. No próximo domingo, eu vou falar um pouco mais dessa verdade. Então, hoje eu não vou aprofundar tanto nessa questão da verdade. E vai dizer também, Jesus vai dizer que ele é a vida. Existem duas palavras no grego para falar de vida, bio e zoe, ou zoé, né, como preferir. Ou seja, bio, o que é a bio? É a vida biológica, ou o período da vida. Então, a minha vida, nasci, pode ser que, né, tem gente que morre com 80 anos, outros morrem com 60, outros morrem com 100. Então, a bio é o que? No grego, é a vida biológica, o período que nós temos de vida. E a outra palavrinha, zoé, é o movimento, atividade, a vida derivada de Deus, que toma possessão daqueles que receberam a vida eterna, a salvação de Cristo. O que é a zoé? É aquela vida que sobrevive à própria morte. É a própria vida de Deus na pessoa, que gera movimento. E aqui, em João 14,6, não foi quando Jesus fala que ele é a vida, o termo usado não é bio, é zoé, para dizer que ele é o caminho, porque já expliquei, ele é a verdade e ele é vida em plenitude. Ele é o único que pode nos dar não uma vida biológica, porque pode nos ajudar a viver uma vida biológica, remédios, uma boa condição de alimentação, tudo isso ajuda na vida biológica. Só que não é essa vida que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que ele é aquela vida que nos põe em movimento, aquela vida que sobrevive a toda morte, a sua salvação, a vida dele em nós. E por que precisamos também de vida? Porque nós estávamos mortos por causa do pecado. Gênesis 3:3 vai dizer assim. Gênesis 3:3. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Foi o que aconteceu. A morte entrou no mundo por causa da mentira e fomos extraviados do caminho, tirados do caminho. Por isso precisamos da vida, porque estávamos envolvidos de morte. A vida de Deus não estava em nós, a morte estava em nós. O Senhor veio e matou a nossa morte, por isso que ele é a própria vida. Vemos isso também em Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 19 a 20. Diz assim: Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e teus descendentes, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Pois Ele é tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então Ele é o caminho que nos leva para essa terra, nos leva de volta. Ele é a verdade porque nos tira da mentira. E Ele é a vida porque nos tira da própria morte. Espero que você tenha compreendido um pouco melhor esse versículo e comigo hoje, nesse domingo, queremos proclamar: Jesus Cristo é o meu caminho, a minha verdade e a minha vida. Fora dele não há salvação. Ou seja, para voltarmos para a salvação, para o jardim de Deus que tínhamos perdido, só por meio de Jesus Cristo e pelo seu sangue derramado. Uma vez que o caminho foi aberto, que Ele inaugurou, abriu as portas da eternidade para nós, que o véu do templo se rasgou, podemos nos aproximar de Deus com uma nuvem de testemunhas que nos garantem que vale a pena seguir por esse caminho, porque eles um dia já seguiram.
Que Nossa Senhora nos ajude a caminhar no caminho que é Jesus, que ela mesma caminhou. Amém.